Esse é o quinto capítulo do livro de Leonard Ravenhill, falando sobre um avivamento em um monte de ossos, vale de ossos secos, vale de ossos secos. Então começamos aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram de pé um exército sobre modo numeroso. Ezequiel 37. Então, haveria na história humana haveria algo tão grande que não fosse esse fato narrado do Vale de Ossos Secos. Então a história humana, ela vem seguida de grande poder de Deus, de grandes revelações e de poderosas palavras proféticas pelos profetas que Deus escolhe. Então, fosse na sagrada ou na secular, um quadro mais ridículo que esse é a encarnação da desesperança. É a encarnação da desesperança. Um vale de ossos secos. Quem pode dizer que já pregou para uma plateia de surdos e mudos? Um pregador lida com possibilidades, mas o profeta com o impossível. Um profeta lida com coisas, às vezes mortas, que às vezes no mundo espiritual até cheira mal, né? Que deve ter um cheiro estranho, um vale de ossos secos, ou que é um estranho lugar cheio de pessoas sem vida espiritual. O quão cheiro é diferente. Isaías tivera uma visão de sua nação, em que ela estava coberta de feridas purulentas, mas aqui a enfermidade avançara e dera lugar à morte, e a morte é a desintegração orgânica. Agora ali estava um monte de ossos desarticulados, a própria imagem do desespero. Era uma manipulação que poderia ter uma legenda em letras garrafais, escrito sem solução, em letras grandes, garrafais e em itálico, sem solução, para se legendar em letras garrafais e para se realizar o que é possível. Não é necessário ter fé. No entanto, basta uma quantidade insignificante dessa substância que possui a força do átomo para realizar o impossível. Por exemplo, se falar de baseado em fé, que Jesus usou ali, comparado à ciência, para transformar água em vinho, foi a força de uma bomba de 1 megaton usado. Então, há uma explosão, se tratando de poder cósmico, ou de fala assim, de força quântica, ali liberado em poder de 1 megaton para se transformar água em vinho. Então a gente começa a passar por essas coisas, né? É uma substância chamada fé, que tem esse poder de mudar o rumo da história, mudar as coisas, que possui a força do átomo para se realizar o impossível, já que um fragmento do tamanho de um grão de mostarda será suficiente para realizar muito mais do que imaginamos. O que Deus pede dos homens é que façam, não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele, para que a palavra impossível seja riscada do seu dicionário. É como eu risco do meu dicionário a palavra inacreditável ou incrível. Essas palavras eu risco do meu dicionário.
Porque incrível é incredulidade, e inacreditável também é incredulidade, como esta palavra impossível também é incredulidade. Então, impossível, inacreditável e incrível é incredulidade. Então, nós precisamos riscar esta palavra, precisamos tirar esta palavra do nosso vocabulário, para que nós possamos estar acreditando, crendo no possível. E crer no possível é ter fé, é crer, é altamente crível. Nós somos de fé, então nós acreditamos. Então a palavra impossível, inacreditável e incrível está fora do nosso vocabulário, porque nós cremos e acreditamos que Deus pode sim encarnar e ressuscitar uma pessoa ao mesmo tempo, assim como Lázaro. Ele estava podre, já fedia, ele foi encarnado, ou algumas pessoas talvez se assustem com essa palavra, mas ele estava sem vida no corpo, o corpo já tinha apodrecido e fedia. Primeiramente, a palavra encarnar significaria a carne voltar à vida, o sangue voltar à vida, o espírito e a alma voltar àquele corpo vivo, ressuscitando. Então aqui se diz assim, riscaríamos do nosso dicionário, e aqui diz, os profetas são homens solitários, andam sozinhos, oram sozinhos, o próprio Deus, ao criá-los, os faz diferentes do homem comum, não são fabricados em série. O divino princípio de seleção é inescrutável, mas que ninguém se desespere ou se julgue inútil por achar-se velho demais. Moisés estava com 80 anos quando assumiu a liderança de um povo escravizado e abatido. Os filhos de Israel, George Miller viajou a vários países do mundo mais de uma vez e pregou a milhões e milhões de pessoas a viva voz com 70 anos. Então, se você é um improvável, velho ou um improvável na boca das pessoas, não se preocupe, que Deus faz as coisas assim como elas são. Quanto a Ezequiel, ele não convocou reuniões de comissões, nem enviou cartas missionárias solicitando ofertas e orações, não levantou fundos para o seu ministério e detestava a publicidade. Mas a situação com que se defrontava era questão de vida ou morte. E a obra de evangelização também o é. Portanto, será bom que nossos evangelistas abram os olhos para que a satisfação teológica que proporcionam os seus ouvintes não arranque dele apenas uma simples exclamação: que homem inteligente! Nossa, como ele é sábio, como ele conhece as escrituras, como ele fala bem, que oratória maravilhosa, não é? Deixando-os a perecer nas trevas. Então Deus ordenou que Ezequiel que dissesse ao seu nome: monte de ossos secos, ergue-te e lança-te no mar. E ele disse, e foi o que sucedeu. E ali estava uma maldição. Saberia ele revogá-la? Ali havia morte. Seria ele capaz de transmitir-lhe a vida? Ele não fez nenhuma exposição doutrinária. Caros irmãos, ouçam. O mundo não está querendo mais definições do Evangelho, e sim novas demonstrações do poder dele. Onde são os homens de fé? Não os doutrinários, para operar nesses dias de tanta desesperança política e espiritual e do tanto desregramento moral. Não é preciso ter fé para amaldiçoar as trevas, nem citar estatísticas sinistras, evidências de que as barreiras se desmoronam e que a avalanche da impureza infernal descobriu esta geração. Doutrina? Já a temos de sobra, enquanto o mundo enfermo, triste, saturado de sexo, sobrecarregado ao peso do pecado,
perece de fome espiritual. E nesta hora sombria, quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz. O mundo dorme nas trevas e a igreja dorme na luz. E é assim que Cristo é ferido na casa dos seus amigos. E uma igreja trôpega é chamada zombeteiramente de impotente, enquanto anualmente gastamos montanhas de papel e rios de tinta para reimprimir os escritos de mortos. O Espírito Santo está aí, vivo, procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos. Aqueles que estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e lágrimas, para então buscarem a unção do poder divino, num reconhecimento sincero de sua pobreza de alma. Faz alguns anos, um pastor pregou à porta de sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. É esse tipo de desespero que agrada a Deus e deixa o inferno desalentado. Loucura, diz você. É verdade. Uma igreja sóbria demais não tem valor algum nesses dias. Estão precisando é de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Será que Wesley, Whitefield, Finney, Hudson, Taylor foram pessoas excepcionais? De modo algum. Só entendo corretamente o livro de Atos. Eles eram homens muito normais. Eles só entenderam corretamente o livro de Atos. Eu entendi o livro de Atos. Eu caminho. Devagar, mas caminho. E sou muito normal. Mas, como todo homem de Deus, sou julgado. Continuando a leitura. Parece que a bomba atômica perturbou todo mundo, menos a igreja. Nós nos entregamos a intermináveis discussões sobre a soberania de Deus e as dispensações e ignoramos nossa pobreza espiritual. Enquanto isso, o inferno vai se enchendo com o comunismo, dominando o mundo, o modernismo, a igreja e a moderação, os grupos fundamentais. Será que Deus vai encontrar um homem para se colocar na brecha, como Ezequiel se colocou? Meus irmãos pregadores, hoje em dia nós gostamos mais de estar acomodados que sentir as dores de parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Que Deus nos mande, e rápido, um profeta que se encontre em um descompasso com essa igreja que se acha desarticulada. Já vai muito adiantada a hora para que surjam novas denominações. Neste momento, Deus está preparando seus Elias para a última e grande ofensiva mundial contra a impiedade, seja ela política ou de outro tipo, mesmo com máscara de religiosidade. O último grande avivamento gerado e operado pelo Espírito Santo será o rompimento dos velhos odres do sectarismo pelo vinho novo do Senhor. Aleluia! Observamos que Ezequiel foi levado pelo Espírito e, como qualquer ser humano, ele deve ter estremecido com o apavoramento quadro daquele monte de ossos secos. Mas da fé do profeta dependia o destino de milhares, talvez milhões de pessoas. Da fé dele, não de suas orações. Muitos oram, mas poucos têm fé. Que tremor santo deve ter perpassado sua alma ao ver aquilo. De espectadores apenas o céu e o inferno. Se Ezequiel vivesse em nossos dias, certamente iria tirar uma fotografia, uma selfie, hoje, né, deles para a imprensa. Depois, preocupado com estatísticas, iria contar os ossos, e quando as coisas começassem a se agitar,
iria chamar outros para vê-lo operar, para que o colocassem na ordem certa no ranking mundial do Guinness Book dos evangelistas. Mas Ezequiel não agiu assim. Vejamos que ele disse: então profetizei segundo me for ordenado. Aí está a questão. Ele se tornou um tolo para Deus. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Loucura? É insanidade total. Ele disse para os ossos: ouvi, embora eles não tivessem ouvidos. O profeta fez o que lhe for ordenado. Mas nós, para evitarmos constrangimento, modificamos as ordens de Deus e assim passamos uma vergonha maior ainda. Mas Ezequiel obedeceu e Deus operou como sempre. Houve um ruído. Disso nós gostamos. Mas ele não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Deus poderia ter insuflado vida neste monte de ossos com apenas um sopro de seus lábios, onipotente, mas não. Seria preciso uma série de medidas primeiro. Ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Agora já não mais um monte de ossos. Um fenômeno desse nos deixaria desorientados, mas não Ezequiel. Mas de que vale um bando de esqueletos? Eles poderiam, por acaso, lutar nas guerras do Senhor? Será que um tal acaso lutar nas guerras do Senhor? Será que um tal estágio poderia honrar o nome de Deus? Será que um tal estágio, não estádio, poderia honrar o nome de Deus? Hoje em nossas igrejas há muitos guias cegos contando esqueletos que vão à frente. Estão andando, claro, mas ainda não nasceram. Ao ver suas lágrimas dizendo: creia nesta promessa. Contudo, ainda não possuem vida. Falta carne sobre os esqueletos. Depois revestirem-se de pele. E ainda assim teremos apenas um vale cheio de cadáveres. Seriam eles de algum valor para Deus? Por enquanto não. Tem olhos, mas não veem. Mas teriam mãos, não podem lutar. Possuem pés, mas não podem caminhar. É nesse estado que ficam aqueles que vão à frente, caso não ocorra um último ato. Profetizei como ele ordenara. Ezequiel perseverou, resistiu ao ataque das dúvidas. Em vez de se sentir desanimado à vista dos esqueletos e cadáveres, acreditou que Deus estava com ele e, a sós com Deus, perseverou. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E hoje quem é que pode dizer isso? Profetizei como ele ordenara, e eles viveram. Nós, os pregadores, podemos facilmente atrair multidões com vistosos cartazes de propaganda, música, divulgações, pregações pelo rádio. Conseguimos isso. No entanto, não ao menos temos certeza de que ele nos chamou para o ministério. Estamos sentindo de fato, de todo o coração, um peso pelos que estão se perdendo? Será que o fato que 85 pessoas estão morrendo e saem sem Cristo a cada momento, nos causa pesar? Transforma nosso cântico em lamento e coloca em nós um espírito angustiado? Será que neste exato momento poderíamos fitar o rosto de Deus vivo, já que Ele está sempre olhando para nós, e dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não falar do Senhor, ai de mim se eu não falar
do Espírito Santo para as pessoas, desse avivamento maravilhoso? Ai de mim! Será que poderíamos realmente afirmar: o Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu-me e está ungindo-me para pregar o Evangelho? Somos conhecidos no inferno? Algum dia, em alguma libertação que você foi fazer, o mal olhou para você e falou assim: não dá para olhar para você que você tem fogo nos olhos? Ou quando ele se manifestar, ele fala assim: se o fulano estiver aqui, eu saio, porque ele me conhece e eu conheço ele? Quero dizer, será que os demônios o que será que os demônios podem dizer de nós? Conheço a Jesus, sei quem é o fulano, o pastor fulano, o apóstolo. Ou será que quando pregamos eles indagam: mas vós quem sois? Sei quem é Jesus, e vós? Né? Tapa na cara, cuspão, porrada, escarrada. Eu sei quem é teu Deus, mas e você quem é? O que está fazendo aqui? Que tal? As pitonisas políticas não nos oferecem augúrios muitos auspiciosos, e os maiores estadistas do mundo hoje estão tentando cantarolar para ver se conseguem o ânimo um pouco mais elevado. O cidadão comum observa tudo confuso, enquanto as diversas seitas tentam mostrar-lhe o caminho do céu, cada um à sua maneira. E esse cidadão já ouviu a pregação do Evangelho com os ouvidos físicos, mas os seus olhos nunca viram, a sua alma nunca experimentou a visitação divina. E ele tem todo o direito de nos perguntar: onde está o seu Deus? O que lhe respondemos? Uma das experiências mais penosas para o ser humano é encarar a verdade de frente. Achamos-nos tão acostumados às pregações que, ao ouvirmos um sermão, quase já sabemos o que o pregador irá dizer ao momento seguinte. Mas a espada dele está cega, se comparada com uma verdade de dois gumes que nos oferece o Espírito Santo. Temos a impressão de que os pastores e pregadores do mundo todo levantaram o mesmo clamor de desalento à vista da ineficiência do evangelismo moderno. Talvez pudéssemos até denominá-lo evangelismo relâmpago. Por um instante produz um brilho intenso, mas logo se apaga. É possível que ainda haja um sopro de vida, de avivamento nas igrejas, mas não estamos conseguindo o despertamento entre os milhões de povos sem Deus. É verdade que milhares de pessoas estão assistindo às nossas campanhas de evangelismos em massa, mas na maioria são crentes ou gente que frequenta a igreja, e de que precisamos é de um novo general que atinja os perdidos, tanto ricos como pobres, de verdade. E eu estou treinando para isso. Diante desse pedaço aqui, ó, eu quero dizer agora, hoje eu saí com um amigo para resolver uma situação, não era muito difícil, era comer uma costela de chão. Chegamos lá, estávamos atrasados, né? Quando estávamos para voltar embora, encontramos o lugar que o GPS deixou a gente perdido uns 40 minutos, jogando para tudo quanto é lado. Mas quando estávamos para vir embora, chegou um rapaz desorientado pedindo, pelo amor de Deus, que desse uma carona para ele até chegar na casa, que ele não aguentava, era um pouco gordinho, quase 2 metros de altura, com 135 quilos, e não aguentava mais andar, que ainda faltava alguns quarteirões para chegar na casa dele. Encorajados pelo Espírito Santo, eu e o amigo estávamos juntos, César, aqui do Pontal do Paraná, e embora não encontramos a costela, mas encontramos uma pessoa e fomos levar ele em casa. Chegou, ele convidou-nos para entrar, o Espírito Santo já deu uma revelação para ele, filho de líderes da igreja, Deus já deu uma revelação para ele, oramos com ele, orei com ele,
liberei uma palavra de sabedoria sobre a vida dele, revelação, né, de entendimento. Ele chorou, que era real. Toquei o shofar para ele, liberei uma unção apostólica sobre a vida dele, e ele revelou que tem o desejo de conhecer o ministério ao qual eu estou inserido neste momento. O menino que está comigo, César, também despertou o desejo de ir para a célula, né? E no final da situação, da oração, e toquei o shofar, declarando o Gadola, o grande amor de Deus sobre a vida dele. Duas parentes dele estavam no muro ouvindo a oração e a revelação, palavra de sabedoria, e quis que nós entrássemos na casa, nos deu café, pão, bolo, bolacha, comemos, tomamos o café, oramos por elas, Deus revelou a vida delas também, né? Deus trouxe uma palavra de sabedoria, de entendimento sobre elas. Elas agradeceram e sentiram o desejo de estar também conosco na célula, no Balneário de Currais. Então, nesses próximos dias, estaremos aí participando desse momento com eles. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, e que isso esteja como testemunho para glorificar o nome e o poder de Deus, que esta palavra, nesse momento, onde estão os apóstolos e profetas e pessoas com poder na palavra, onde Deus tem honra em realizar, porque eu creio que Deus não deixa a palavra dele cair no chão, que as coisas que são feitas são para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, os crentes do passado costumavam cantar um hino que dizia: bem-aventurado aqueles que de coração quebrantado, com profundo sentimento choram o seu pecado. Nessas linhas estão contidas três elementos vitais: coração quebrantado, choro e pecado. Primeiro, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aliás, ele só usa vasos quebrados. Quando Jesus multiplicou o pão, primeiro pegou os pães do menino e os partiu, e só então pôde alimentar a multidão. O vaso de alabastro é outro exemplo. Só depois que ele foi quebrado, o aroma encheu o aposento e o resto do mundo. E Jesus também disse: isto é o meu corpo, e é partido por vós. E se para o Senhor foi assim, não deverá ser também para o servo? Pois quando procuramos salvar nossa vida, não apenas a perdemos, mas também destruímos a de outros. Em seguida, chorar pelo pecado. Jeremias clamou: oxalá a minha cabeça se transformasse em águas. Oxalá, que não se assusta, é Deus queira o significado. Oxalá igual a Deus queira, transliterado na tradução. Oxalá a minha cabeça se transformasse em águas. Isso quer dizer, eu gostaria de chorar muito, Senhor, né? Jeremias clamou. E o salmista diz: torrentes de águas nascem nos meus olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos, porque o nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver uma religiosidade despida de compaixão. Que coisa mais estranha! Certa vez, alguns oficiais do Exército de Salvação escreveram a William Booth que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar pessoas a Cristo. E Booth lhes respondeu sucintamente: experimente chorar pelos perdidos. Foi o que fizeram. As escolas bíblicas e seminários não ensinam seus alunos a chorar. E é claro que
nem o poderiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo. E qualquer pregador, por mais títulos e doutorados que possua, não conseguirá muita coisa enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma por causa dos pecadores e de seus pecados que se cometem hoje. Uma oração que David Livingstone fazia sempre era: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? E nós acaso sentimos o peso da perdição da humanidade quando oramos? Será que ensopamos de lágrimas o travesseiro, algumas vezes com uma agonizante intercessão, como fazia Joe Welch? Conta-se que quando Andrew Bonar, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, dirigindo-se para bares ou teatros, sentia o coração pesado e clamava: eles estão perdidos, eles estão perdidos. Infelizmente, irmãos, não possuímos este peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhece apenas uma longa sequência de pregações, um longo sermão para oferecer hoje. E em terceiro lugar, o que dizer do pecado? Diz a Bíblia que os loucos zombam do pecado, e quem zomba do pecado é louco mesmo. Os sábios da igreja apontaram 7 pecados capitais. É claro que sabemos que eles estão enganados. Todos os pecados são capitais, mas esses 7 são o ventre do mal. Nasceram mais 70 vezes 70 milhões de outros pecados. São as 7 cabeças de um mesmo monstro que está devorando esta geração em um ritmo aterrorizador. Estamos vendo uma juventude não dar a mínima para Deus, enfutados com o seu pseudo-intelectualismo, totalmente indiferentes das coisas espirituais. Eles rejeitam os padrões de moralidades vigentes. Caiamos de joelhos, abandonemos a louca ideia de borrifar perfumes na impiedade individual, intelectual e internacional. Com nossas colônias teológicas, correremos para toda essa putrefação, rios de lágrimas de oração e de pregações ungidas para que seja purificada. Há pecado no arraial, há alta traição. Terei sido eu, serei eu. Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação. Estará ele em mim, Senhor? Há coisas condenadas, capa e ouro. Há pecado entre os velhos e jovens, pecado que leva Deus a retirar sua bênção. Estará ele em mim? Estará ele em mim? Estará ele em você, este pecado? Onde estão? Onde estamos? Deus me levou àquele lugar hoje. Hoje foram 5 pessoas que Deus colocou, entre ontem e hoje. Todos desejam fervorosamente e eles querem, eles estão sedentos. Eu vou me derramar por eles, para que eles consigam, não é por força e violência, mas as minhas lágrimas nunca caíram ao chão. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu nunca saí do caminho. O único desviado aqui é Satanás. O único afastado, derrotado é Satanás. Por que as pessoas julgam
você por estar passando uma dificuldade, mas às vezes você está lá, eu estou no meio de um monte de ossos secos. O mundo, o bairro, o mundo, a cidade, a salvo de algumas pessoas que têm Cristo, a salvo das pessoas que já estão cheias de vida nos prédios, adorando e louvando, a salvo essas pessoas, a maioria do restante é um vale de ossos secos, sedentos por uma palavra de avivamento. E essa palavra de avivamento, ela é regada, este vale seco é regado com a minha lágrima, com a sua lágrima, enquanto oramos, enquanto falamos. Que o Senhor continue, que o Espírito Santo continue constrangendo o meu coração. A maior necessidade dos nossos dias é o poder que vem do alto. E eu só preciso obedecer em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A verdade está lá fora. Onde estão realmente o vale de ossos secos? Quem são as almas sedentas? Onde elas estão? O Senhor diz: a quem enviarei? Eu digo: eis-me aqui, livre de todo qualquer constrangimento, com coragem para abordar a quem quer que seja, para dizer: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você, e Deus quer pegar você, e Deus quer falar isso, 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 e Ele está falando agora, assim, 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 e falar sem medo de errar. Trazer a palavra de sabedoria e conhecimento para a pessoa sem medo de errar, sabendo que Deus não mente para mim. E eu tenho certeza do que Ele fala. Ei, você, cuidado. Cuidado com o que você pensa a respeito de outras pessoas, sem conhecer o que o Espírito Santo, do que o Espírito Santo a chama, e qual o zelo do Espírito Santo por as pessoas. Lembre-se, da mesma maneira que você julga, a mesma maneira que você vai ser julgado, com a mesma violência que você condena, é a mesma violência que você vai ser condenado. Então não se precipite, querido, querida, amado irmão, que o amabilíssimo Espírito Santo venha tocar de dentro para fora, venha te constranger, para que o Senhor vosso Deus possa te usar. Não posso me salvar por esforço próprio, pois meu Senhor já empenhou o esforço necessário. Resta-me, então, trabalhar mais que um escravo por amor ao querido Filho de Deus. E por isso, que Deus seja glorificado. Bendito seja Deus que nos reuniu e nos reúne no amor de Cristo. Receba a paz. Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida.